Peraí, rapidinho que eu vou dar essa imagem aqui para o canto. Isso, para mim fica melhor, tá? Espero que todos estejam bem, né? Vamos iniciar a nossa aula olhando aí a atividade que eu pedi para que vocês fizessem como tarefa, lembra? A nossa tarefinha da aula passada, né? A gente hoje falaremos sobre a União Europeia. Vamos tentar entender nesse momento o que é esse bloco econômico, qual é o objetivo dele, como é que ele se formou, né? Qual é o interesse desse bloco econômico. Bom, na aula passada nós falamos sobre a vegetação e o clima do continente europeu. A gente fala, quando a gente fala de vegetação, clima, isso é a parte física, tá? A parte estrutural. Lembra que a gente falou, quando a gente trabalhou regionalização lá no nosso capítulo 1, que eu falei que a gente trabalha com características físicas, econômicas, políticas, né? Então, nesse primeiro momento da aula passada, nós falamos de características de estrutura física. A Europa e a sua característica física, que envolve vegetação e que envolve clima. Nesse segundo momento, agora dessa aula, a gente vai falar da Europa sob outro olhar, que é o olhar econômico. Então, a gente chama de geografia econômica do continente europeu. Como é que a economia se comporta no continente europeu e por quê, né? Então, hoje a gente vai falar de uma forma muito específica do que é a União Europeia. Eu tenho certeza que vocês fizeram aí a pesquisa e vocês já entenderam que é um bloco econômico, que a Europa ela tem hoje, né, 26 países fazendo parte desse bloco econômico, que tínhamos a Inglaterra, que a Inglaterra hoje, desde 2016, né, e enfatizando aí 2018, pediu para se ausentar do bloco, formou o Brexit, que a gente vai ver à frente o que significa. Mas, antes de mais nada, como é que se formou esse bloco econômico? Qual era o maior objetivo dele? E por que ele é um bloco econômico tão importante? Eu posso afirmar para vocês que de todos os blocos econômicos do mundo, e a gente vai estudar esses blocos econômicos mais à frente no 8º ano, de uma forma muito intensa, né? Quando a gente terminar de falar globalização, vamos entrar logo em blocos econômicos. Hoje em dia é impossível pensar num país, seja ele de qual continente for, capitalista, que não esteja inserido num bloco econômico. Como nós estamos falando de Europa, vamos trabalhar o bloco econômico do continente europeu. Mas o Brasil está no bloco econômico? Sim, está no Mercosul. A África tem bloco econômico do continente africano? Quando falarmos dele, veremos. Sim, SADC. E assim sucessivamente. Lembrando que hoje em dia, com tanto desenvolvimento de tecnologia, de conexão, pensar isoladamente não dá mais. Então, o que é um bloco econômico? São países que se unem com objetivos. Por que eles se unem? Para ter uma força econômica maior, para eles trocarem produto, para fazer circular pessoas sem burocracia, tá? E assim sucessivamente. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a formação da União Europeia, que é o bloco econômico do continente europeu. Bom, todo bloco econômico tem uma história de formação, não vai diferir a União Europeia, né? Então, a União Europeia, ela se forma num processo lento. Ela começa como SECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Por que isso? Eram países que tinham grandes jazidas de carvão e aço que se uniram economicamente. Em 1952, que era composto por Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Itália, chamado também de Europa dos Seis. Em alguns livrinhos de geografia, vocês vão ver eles utilizando o termo Europa dos Seis. O Bloco Econômico União Europeia inicia com a Europa dos Seis. O que é a Europa dos Seis? 6 países que tinham riqueza de carvão e aço no subsolo se uniram para trocar produtos. E aí começa toda a história da União Europeia, que muda. Em 57 é criada o Mercado Comum Europeu, MCE, ou CEE, também é bem utilizado esse termo, Comunidade Econômica Europeia, que de Europa dos 6 coloca mais 6 países e vira Europa dos 12. Então a gente tem uma transformação, tá, da Comunidade Econômica Europeia do Carvão e Aço, ou Europa dos 6, que foi em 1957, mais 6 países entraram, virou a Europa dos 12, ou CEE. Vamos lá. A criação da União Europeia
veio apenas em 1992. Esse nome União Europeia que a gente vê só acontece em 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países da CE, antiga Europa dos 12, se reúnem e assinam o chamado Tratado de Maastricht. O que é esse tratado? Esse tratado é um consenso que os países fizeram para que deixasse de ser CEE, ou Europa dos 12, e passasse a denominação União Europeia. Por que eles fizeram isso? Porque vários outros países começaram a entrar nesse bloco econômico. Outros países começaram a entrar, outros países começaram a fazer parte desse bloco econômico, né? E esse bloco econômico começou a tomar uma força tamanha no mundo inteiro. Então, imagina, eles começam como Europa dos 6, adicionam mais 6 países, viram Europa dos 12, ou Comunidade Econômica Europeia. Em 1992, mais países entram nesse bloco econômico e eles mudam com o Tratado de Maastricht a CEE vira União Europeia, tá bom? Então, esse é o processo histórico. Aí a gente vem tentando entender o primeiro o que é esse tratado, já que a gente falou, né, no Tratado de Maastricht, que muda o nome de Comunidade Econômica Europeia, ou CEE, ou Europa dos 12, para União Europeia. Esse tratado entrou em vigor apenas em 1993. Propôs uma integração e cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação. O que é isso, né? A gente vai entender que um bloco econômico, quando os países se unem em bloco econômico, eu costumo sempre falar para, quando eu estou dando aula em sala de aula, eu falo assim, imaginem que todos vocês dessem a mão. Pensem que a união faz a força, e faz a força econômica também. Todos os países que se unem em bloco econômico, eles se unem com objetivos econômicos de lucro. Se eu falei para vocês que países são espaços de um país para o outro, numa fronteira eu tenho uma burocracia, isso é fato. Eu passo de um país para o outro, eu vou ter toda uma burocracia. Quando um país se une a um bloco econômico, a intenção é que essa burocracia ela deixe de acontecer dessa maneira tão intensa. É tentar desburocratizar a passagem de pessoas e produtos. Ah, mas como é que acontece? Com acordos. Olha, eu vou importar tal produto para o seu país. Meu país é X, o seu é Y. Nós agora fazemos parte do mesmo bloco econômico. Você compra os meus produtos e eu mando para você, você deixa ele entrar. Você vai lucrar vendendo e eu vou lucrar também. Mas, em contrapartida, os seus produtos também vêm para o meu país. E assim a gente troca. Ah, mas e aí, como é que fica a liberação de pessoas? Bom, a gente pode ver essa liberação. Ela pode acontecer de forma gradual ou total. No caso da União Europeia, há uma livre circulação de pessoas entre todos os componentes do bloco. Então, se eu estou num país da União Europeia e eu quero ir para outro país da União Europeia, eu não preciso passar por burocratização na hora de entrar nesse país quando passo pela alfândega. Eu sou tida como cidadão daquele país também. Então, você desburocratiza, você torna mais fácil as relações de passagem de pessoas e de passagem de produto. É quando ele fala buscando harmonizar preço e taxa de importação. Eu busco harmonizar, eu busco tentar vender e comprar sem burocracia. Lembrando que quando um produto ele entra num outro país que não é o dele, existem tarifas, existem taxas de importação. A intenção de estar num bloco econômico é reduzir essas tarifas, para que ambos os países lucrem. No caso da União Europeia, para que todos os países do bloco lucrem, vendendo e comprando, sem tarifa alfandegária, com redução de tarifa alfandegária, que é o valor que é inserido num produto que vem de outro país, sem burocratização de entrada e saída de população. Nossa, mãe, circulação, livre circulação de pessoas, a economia do país ela cresce muito. Se dentro de um bloco econômico, tantos países, todos podem circular sem burocracia, vocês imaginem a circulação de pessoas e dinheiro que acontece. Lembrando que na União Europeia, de uma forma muito específica, nós temos uma moeda única. Todos os países que fazem parte da União Europeia usam o euro como moeda única, né? E isso facilita muito a economia do país. Bom, essa imagem que eu coloquei é a imagem da bandeira da União Europeia. Então, toda vez que vocês olharem qualquer livro, né, qualquer tarefinha, qualquer prova, esse símbolo
Lembrem-se que essa é a bandeira da União Europeia. Todos os países que estão inseridos na União Europeia, além da sua bandeira própria, tem essa bandeira aí que simboliza a permanência, né, a estada deles nesse bloco econômico. Aí eu coloquei aqui, então já expliquei mais ou menos, mas vamos dar uma lida juntos. O que é a União Europeia? O que é isso, né? A União Europeia, ou UE, é um bloco econômico criado em 1992, nós já vimos, né, com o Tratado de Maastricht, para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. É um dos exemplos de bloco econômico mais avançado, apresentando uma integração econômica, social e política, uma moeda comum, livre circulação de pessoas. Lembra que eu falei para vocês? É o único bloco econômico que tem uma moeda única, que é o euro. É o único bloco econômico que autoriza livre circulação de pessoas sem burocracia nenhuma a partir do uso dessa moeda única. Então, vocês imaginem a força que esse bloco econômico tem no mundo inteiro. Quando alguém perguntar a vocês, ou vocês ouvirem uma conversa relacionada a bloco econômico, podem falar com muita certeza que o bloco econômico mais bem formado do mundo é a União Europeia. Possa ser que mais à frente outros blocos econômicos tomem a frente dela. Por enquanto, não. O bloco econômico mais bem estruturado de todo o planeta é a União Europeia. Tá? Atualmente são 28 países. Né? Eles eram 26, hoje são 28. Porém, o Reino Unido, por meio de um plebiscito, em junho de 2016, decretou a saída do bloco econômico. Então, lembrando que hoje o Reino Unido, e entendo o Reino Unido como Inglaterra, né, também, ele saiu do bloco econômico. Ué, mas por que aconteceu? Por que o Reino Unido ele optou em 2016 por sair do bloco econômico? Porque eles começaram a perceber que a União Europeia estava passando por uma crise financeira muito grande. E se a União Europeia precisasse de auxílio financeiro, o Reino Unido, né, e de uma forma muito intensa, a Inglaterra, que não usa o euro como moeda, e sim a Libra, e a Libra ela tem um valor superior ao euro, ela teria que emprestar dinheiro à União Europeia. Então eles olharam e pensaram, olha, é melhor a gente estar fora do bloco, porque se vir a acontecer uma possível crise, com certeza nós iremos auxiliar financeiramente esse bloco econômico. Para a Inglaterra foi interessante? Em parte, sim, mas tem o seu olhar negativo também. Se eles hoje não fazem mais parte da União Europeia, o produto que eles exportam para os países da União Europeia, o produto que eles importam desses países, eles têm que pagar todas as tarifas. Eles não fazem mais parte do bloco. Então não é tão interessante. Ah, mas eles não vão emprestar dinheiro se caso aconteça uma crise na União Europeia. Então isso é interessante? Eles nesse quesito, eles pagaram o preço por sair da União Europeia, tá? A importância de fazer parte de um bloco econômico, desenvolvimento econômico, crescimento do produto interno bruto e valorização da moeda, entre outras. O mercado comum é a característica da União Europeia. Então, quando vocês ouvirem falar assim, a União Europeia ela tem uma característica muito, muito única. O que é essa característica? Ela é um mercado comum. O que é um mercado comum? É um acordo formal que autoriza livre circulação de pessoas, livre circulação de produtos e a adoção da união monetária, que é a utilização de uma moeda única dentro de todos os países que compõem o bloco. No caso da União Europeia, a gente está falando do euro. Moeda única, né? Não esqueçam, o euro é uma moeda de uma força econômica muito grande. E o Brexit. Esse Brexit é uma sigla que é muita gente entender. Deem uma olhada. Brexit, em inglês, né? Vocês melhor do que eu sabem, é saída. BR, britânicos. O que é o Brexit? É a saída dos britânicos da União Europeia. Acontece em junho de 2016. Mas por que isso aconteceu? Por que eles saíram da União Europeia? Mais uma vez, relembrando, eles saíram da União Europeia com medo, em junho de 2016, de uma possível crise econômica. Se lá no início eu falei para vocês que estar num bloco econômico é pensar que a união faz a união faz a força em todos os sentidos, tanto positivo quanto negativo. Se o bloco econômico começa a quebrar financeiramente, alguns países começam a passar por crise financeira,
eles vão pedir auxílio ao país mais rico. É a história de um amigo que pede ajuda ao outro. Bom, eu sou seu amigo, eu ajudo, mas se eu não for, eu não tenho obrigação de te ajudar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A Inglaterra optou, os britânicos optaram por sair do bloco com medo de ter que ajudar economicamente países que porventura viessem a quebrar economicamente na Europa, dentro da União Europeia. Ah, professora, mas eles perderam, e isso não foi uma jogada interessante. Com certeza, eles perderam. Eles perderam porque agora produtos entram e saem dos países britânicos com altas taxas de exportação e importação. Mas eles ganharam. Eles ganharam o sossego de saber que qualquer outro país do bloco econômico que passar por crise financeira não vai pedir auxílio a eles. Ah, mas por que, que eles seriam o foco do auxílio financeiro? Mais uma vez, queridos, lembrem-se que o euro ele tem um valor inferior à libra. Então, a libra que é utilizada na Inglaterra, ela tem um valor superior. Então, eles pediriam auxílio realmente ao país que tem um poder financeiro maior. Tá? Agora é a tarefinha de vocês, né? A tarefinha de toda a aula. Eu quero que vocês anotem aí para a gente iniciar a nossa aula que vem já corrigindo, tá? O que é o Brexit e por que a Inglaterra optou por sair temporariamente da União Europeia, formando aí o Brexit, tá? É o que a gente já falou, eu acho que vocês conseguem responder sem precisar pesquisar, mas se vocês quiserem pesquisar, existem vários textos aí, inclusive de alguns economistas explicando, e nós temos também vários vídeos interessantes e bem curtinhos no YouTube que retratam aí o que é o Brexit e o que aconteceu com a saída dos britânicos da União Europeia, tá bom? Então, um beijinho, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?